Olá, pessoal do quinto ano, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de terça-feira para a nossa aula da nossa disciplina de História. Dando continuidade aos nossos estudos, ainda no caderno 3, vamos iniciar nesta manhã o nosso capítulo 2. Lembrando, do nosso conteúdo do capítulo 1, que nós estudamos sobre a diversidade que nós temos de marcar o nosso horário, que é com o relógio. Aprendemos na nossa aula anterior que desde a antiguidade as pessoas eles tinham métodos, para marcar o horário, isso para determinar os horários do dia. E dando continuidade, nós iremos falar e aprendermos nessa manhã sobre os calendários, Diferentes tipos de calendários. Estudamos na aula anterior diferentes tipos de relógios, Desde a antiguidade até os nossos dias atuais, chegando ao nosso relógio inteligente. E nessa manhã nós iremos aprender sobre os calendários, como as pessoas se orientavam desde o início até os nossos dias atuais. Temos aqui algumas imagens, diferentes tipos de calendário, como os egípcios, os romanos, os gregos, os romanos, os mesopotâmicos, eles se orientavam através dos dias, dos anos, como eles faziam todo esse processo que hoje nós conhecemos o nosso calendário. Temos aqui o nosso calendário 2020, aqui alguns tipos de calendário, tá? E o mais conhecido aqui, o nosso calendário. E olha só, de uma maneira geral, podemos dizer que um calendário consiste em um conjunto de unidades de tempo, dias, meses, estações, ano e etc. Organizadas com o propósito de medir e registrar eventos ao longo de grandes períodos. Na atualidade, pessoal, existe 40 calendários em uso no mundo. Olha só a informação. Aproximadamente 40 calendários existem em uso, ou seja, que as pessoas se orientam, olham as suas datas, os dias, os meses, o ano, através do calendário, que pode ser classificado em 3 tipos, esses calendários. E olha só, os calendários solares, os lunares e os calendários luminosos. Os calendários solares são baseados no movimento da Terra em torno do Sol. Os lunares são baseados no movimento da Lua. E temos os calendários luminosos, estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e o movimento da Lua em torno da Terra. E vamos prosseguir. A invenção do calendário. Como surgiu o calendário que hoje nós conhecemos? Os seres humanos, desde o surgimento da nossa espécie, já observavam a natureza e sentiam a necessidade de marcar a passagem do tempo. Os povos que viviam na Mesopotâmia e no Antigo Egito, há muito tempo desenvolveram maneiras de marcar a chegada das estações do ano, observando o movimento da Lua, do Sol e de outros elementos do espaço. Por meio dessa observação cuidadosa, criaram as primeiras formas de calendário da história. Então, desde o princípio, o homem ele sentia a necessidade de ter uma orientação para marcar, essa necessidade de tempo, a passagem de tempo. E temos aqui o calendário egípcio. Aqui na imagem, pessoal, é o calendário egípcio. Por meio de cálculos precisos, os egípcios dividiram seu calendário em um ano de 365 dias e 6 meses. Para isso, eles tomaram como referência a estrela Sírius, a mais brilhante do céu. Quando nós olhamos para o céu, creio que todos vocês já fizeram isso, nós podemos observar uma estrela mais que brilhante, a que mais brilha. Então, para os egípcios, eles se orientavam através da estrela mais brilhante no céu, que era a estrela Sírius. Como dependiam muito da agricultura, os egípcios dividiram o ano em 3 estações de 4 meses: cheia, semeadura e colheita. E assim o calendário egípcio, eles se orientavam dessa forma. Através das estações do ano, eles podiam dividir, entre a cheia, a semeadura e a colheita.
E temos aqui o calendário judaico. Embora o calendário hebraico seja muito antigo, existem poucas informações sobre suas origens. Sabemos que o calendário é lunar e que a preocupação com o registro mais regular do tempo começou cerca de 1000 anos antes de Cristo. De acordo com o cálculo religioso judaico, o mundo foi criado no dia 7 de outubro de 3761 antes do nascimento de Cristo. Então, é uma informação de acordo com o cálculo religioso judaico, que o mundo foi criado nessa data, né? 7 de outubro de 3761 antes do nascimento de Jesus Cristo. É uma informação sobre, né, os cálculos judaicos. O calendário chinês. Vamos aqui observar e aprender informação sobre o calendário chinês. O calendário chinês é lumisolar. O tempo é contado por ciclo de 12 anos, cada ano recebendo o nome de um animal. Olha só aqui os nomes dos 12 animais, né, que eles calculam, que é o rato, o boi, o tigre, o gato, dragão, serpente, cavalo, a cabra, macaco, galo, cão e porco. Hoje em dia, os chineses usam o calendário dos animais principalmente para as atividades religiosas e festivas. Então, é uma forma como os chineses se orientam através do seu calendário, que é o lunisolar. E olha só, temos aqui o calendário maia. O calendário maia, pessoal, a cultura maia. Nós estudamos, pessoal, no nosso primeiro caderno, no início do nosso ano letivo, já em aulas remotas, que nós, só relembrando aqui a vocês, os maias, eles ficaram famosos porque eles descobriram, né, a matemática e a astronomia, que a astronomia é o estudo de quê? Da ciência, das estrelas, não é isso? Então, eles ficaram famosos por esse motivo. E de acordo com essa fama que eles tiveram, a cultura maia, que ela existe na América Central, muitas décadas antes da chegada dos europeus, ele contava com um duplo calendário. Então, os maias, por essa descoberta que eles tiveram da matemática e da astronomia, eles também desenvolveram o seu calendário maia, logo após essas descobertas da matemática e da astronomia. Então, ele contava com um duplo calendário, o solar, que direcionava as atividades agrícolas, de 365 dias, e o religioso, de 360 dias. De 260 dias, aliás. A cada 52 anos, o início dos dois calendários coincidia, encerrando um grande ciclo, quando então o povo acreditava na possibilidade de o mundo se renovar. Então, é uma crença também da cultura maia. Então, tá aqui o calendário maia, né? Que eles fizeram essas duas divisões do calendário, que era o solar, para direcionar as atividades agrícolas, e o religioso, para se direcionar também, que era de 260 dias. E temos aqui o calendário romano, pessoal. O calendário usado na Roma antiga era composto de 10 meses. Séculos mais tarde, esse antigo modelo foi substituído pelo calendário juliano. Os romanos criaram o calendário juliano para reorganizar a contagem dos dias do ano, adicionando 2 novos meses ao calendário, que foi janeiro e fevereiro, isso o calendário romano. A palavra janeiro vem do latim januarius, em homenagem ao deus Jano. A palavra fevereiro teve seu nome escolhido em homenagem ao deus Februs. Então, o calendário romano era composto de 10 meses, em homenagem ao deus Jano. E olha só, temos aqui ainda também, pessoal, falando ainda do calendário romano, essa estátua, né, do deus romano, né, tem aqui a estátua do deus romano Jano. Observe que nessa imagem, nessa estátua, tem 2 cabeças, né? É uma estátua com 2 cabeças. Uma de suas cabeças olha para lados diferentes. Uma mira para o passado e a outra mira para o futuro. Por essa razão, o primeiro do mês do calendário juliano passou a ser chamado de
janeiro. Por sua vez, representa o fim de um ano e o início de outro ano. Então, em homenagem ao deus Jano, né, eles fizeram também aqui essa estátua. Uma cabeça virada que direcionava para o passado e outra para o futuro. Por isso ficou o início do primeiro mês do ano, conhecido como janeiro. E temos aqui o nosso calendário que nós conhecemos. O calendário usado atualmente no Brasil e nas sociedades orientais chama-se calendário cristão. Nele, a passagem dos anos é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu, né, que ocorreu antes de Cristo, nós sabemos que existe uma sigla, né? A, né, ponto C, que quer dizer o quê? Antes de Cristo. E A e DC quer dizer o quê? Depois de Cristo. Então, o que aconteceu depois não precisa receber a sigla DC, que é depois de Cristo. Se não tiver nenhuma indicação, quer dizer que o evento aconteceu depois de Cristo. Essa sigla vocês já conhecem, né? Então, nosso calendário é conhecido como calendário cristão, que ele começou a contar, né? Nele, a passagem dos anos é contada a partir do nascimento de Jesus Cristo. Uma formação bem interessante, né, pessoal? Como surgiu o nosso calendário, né, brasileiro. E temos aqui, ó, esse calendário apropriou-se de muitas características do calendário juliano, usado pelos romanos. Tempos depois, em 1582, foi modificado a pedido do Papa Gregoriano XIII. Por isso também é conhecido como calendário gregoriano. Gregoriano foi o Papa Gregoriano, a pedido dele, foi mudado, né? Algumas informações foi modificado em homenagem ao Papa, ao pedido do Papa Gregório XIII. E olha só, a contagem do tempo, essa imagem que tem no livro também de vocês, a imagem a seguir representa a forma como nós contamos o tempo segundo o calendário gregoriano, ou seja, do nascimento de Cristo, antes de Cristo, né, que foi a contagem, depois do nascimento de Cristo, o nosso calendário passou a ser contado, a ser modificado, a ser utilizado por nós. E temos aqui ainda, né, o tempo e os povos indígenas. Antes dos europeus conquistarem o Brasil, os grupos nativos brasileiros, eles não tinham um calendário para dividir os anos, os meses, as semanas, como fazemos, né, hoje em dia, né? Isso que nós utilizamos o nosso calendário. Já os indígenas não tinham essa informação. Eles dividiam suas tarefas diurnas, né? E noturnas, as tarefas do dia e da noite. E sabia quando estava na época de plantar, colher, caçar ou realizar algum ritual religioso, observando a natureza que o cercava. Então, para os indígenas, né, antes dos europeus chegarem, eles não tinham um calendário para se orientar os dias, os meses e o ano. Porém, eles sabiam sim a época de plantar, de colher, de caçar, de realizar os seus rituais religiosos através da natureza. Isso para os indígenas. E temos aqui também outros povos sem escrita. Então, tais como os grupos indígenas do Brasil, outros povos, né, ágrafos, isto é, sem escrita, criaram os seus próprios meios de medir o tempo. Para isso, baseava-se na lua, nas estrelas e em outros elementos do seu território e cultura. Isso lá na região da África e da Ásia, da Oceania. A história é contada com base nas lembranças de algumas pessoas, geralmente os anciões, ou seja, as pessoas mais velhas, quem contava as histórias, tá? E essas pessoas memorizam e contavam todos os fatos importantes com o povo. Dessa forma, elas são a memória coletiva e mantém as recordações vivas. Então, essas regiões da África e da Ásia, da Oceania, a história era contada pelos mais velhos, né? Que tinham grande respeito por essas pessoas e eles contavam como aconteciam antigamente, daí eles se orientavam através dessas recordações, dessas memórias. Ok, pessoal? Então, foi a nossa aula de história nessa manhã falando sobre o
calendário, o surgimento do calendário, desde os mesopotâmicos, egípcios, os romanos, enfim, até chegar aos nossos dias atuais, né? Com o nosso calendário, nosso ano 2020, temos o calendário de 365 dias, né? 12 meses, de janeiro a dezembro. Nós nos orientamos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ok, meus amores? Releia novamente o nosso conteúdo, capítulo 2, tá? Para responder as páginas 22, 23, 26 e 29. Ok, pessoal? Releia novamente, estude o nosso capítulo novamente, ok, meus amores? Então, beijo, beijo, tchau e até o nosso próximo encontro.